Bem, meu nome é Gustavo César Oliveira, sou do canal Viver Brasil. É uma alegria estar te recebendo aqui mais uma vez na nossa programação. Desde janeiro desse ano, de 2022, que a gente tem apresentado o canal Viver Brasil, também distribuído pela NET, claro, em Minas Gerais, começando por Belo Horizonte, Nova Lima, Sabará, Betim, Contagem, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada uma das outras cidades que começam a receber nosso sinal, nossa programação, aos que acompanham pelo YouTube, o nosso muito obrigado pela audiência, pelo prestígio de ter cada um de vocês. Nessa data, a gente está começando uma jornada bem interessante, com o objetivo de apresentar cada um dos candidatos, cada uma das pessoas que se colocaram como candidatos, pleiteando a vaga de líder número 1 do nosso estado, governador de Minas Gerais. E para dar início a essa programação, a gente tem o prazer de estar recebendo aqui o senador da República, Carlos Viana. A gente convidou os 4 principais colocados nas eleições para o governo de Minas e, obviamente, a gente espera receber cada um deles. São 90 minutos de programa, onde a gente vai entender um pouco de cada convidado, de cada candidato ao governo do estado e também sobre algumas dos principais pilares que são fundamentais a qualquer administrador que realmente receba esse estado para administrar. E aí a gente está falando em 9 temas pilares. Vão ser 3 blocos de 30 minutos cada, onde a gente vai falar sobre agronegócio, saúde, infraestrutura, geração de empregos, drogas, mulher, vocações regionais, educação e segurança. Então são a partir desses temas que a gente vai entender o que cada candidato está pleiteando, está desenhando, assim que as eleições terminem e um novo mandato comece a partir de janeiro de 2023. Meu caro Carlos Viana, aliás, Carlos Alberto Dias Viana, nasceu em 22 de março de 1963, na cidade de Braúnas. É formado em jornalismo e pós-graduado em gestão estratégica de marketing pelo Centro de Pesquisas Administrativas da Universidade Federal de Minas Gerais. Começou a carreira profissional aos 24 anos, quando foi escolhido como representante brasileiro da empresa Deustedt Lufthansa AG, para desenvolver projetos de divulgação sobre a Alemanha em Minas Gerais. Viajou para mais de 16 países, realizando diversas atividades e cursos no exterior. Como jornalista, trabalhou em várias emissoras de televisão, rádio e revistas no estado. Foi eleito senador da República em 2018, com 3.568.000 votos, 3.568.658 votos. Tenho o prazer de estar aqui nessa nossa sabatina, nessa nossa conversa com o senador Carlos Viana, acompanhado do meu pai, jornalista Paulo César de Oliveira, que está nessa caminhada há mais de 60 anos, trabalhando em prol da comunicação, escrevendo rádio, revista, jornal e agora com o canal Viver Brasil também. Meu caro Carlos Viana, seja muito bem-vindo. Vou te pedir para que nesses próximos minutos aí você faça uma breve apresentação, ajuste o que a gente falou de você e a partir daí a gente foca neste bloco em 3 temas: agronegócio, saúde e infraestrutura. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado ao PCO, um prazer revê-lo. A admiração que tenho pelo trabalho do seu pai, um dos grandes nomes do jornalismo mineiro. É um prazer estar aqui participando hoje como político, né? Há um tempo atrás como jornalista, mas a minha carreira começou aos 12 anos de idade como engraxate. São pontos que eu gosto de lembrar bem, porque a história de uma pessoa é que constrói naturalmente a visão dela de futuro e o presente dela. Então, com 12 anos eu fui engraxate, aqui na periferia de Belo Horizonte. Aonde você foi? No bairro Amazonas. Eu nasci de Braúnas. Nasci em Braúnas, meu pai era funcionário da CEMIG,
mudamos para Contagem, ele passou a trabalhar ali na Praça da CEMIG, morávamos no bairro Industrial. E eu, todo sábado e domingo, engraxava sapatos ali no bairro Amazonas e ganhei dinheiro. Foi uma fase de aprendizado muito interessante, um tempo muito diferente. O pessoal vinha do interior, tinha muitas pensões, as calças eram largas, né, os sapatos eram de salto alto, né, aquele tempo do black. Hoje, né? Há pouco diminuiu muito, né? Hoje é mais a escova. O Gustavo engraxou hoje para te receber, olha lá. Olha lá. Pois é, o Gustavo está no brinco aqui. Depois eu tive uma experiência de 3 anos de um acompanhamento no seminário católico, que foi muito importante, inclusive, uma experiência de vida muito boa. Na época tinha um seminário menor. Saí, fui direto para o Exército, inclusive. Servi o Exército quase 2 anos, entre 83 e 84. Depois de 83 e 84, eu fui trabalhar numa empresa de transportes. Me tornei um especialista em logística de exportação e importação. Primeira vez que morei em Salvador, trabalhando no porto, recebendo estrangeiros. E posteriormente, quando conheci a Lufthansa, trabalhando nessa empresa, eu transportava contêineres de animais vivos, eu fazia toda uma série de... E a Lufthansa me convidou para entrar e trabalhar na empresa. Fiquei 6 anos. Você trabalhou com o Pedro Delpino? Não, eu substituí o Pedro. Ah, foi? Foi. O Pedro se aposentou, saiu o Lutz Homer e veio o João Batista Pons. Porque o Pedro era muito meu amigo. Sim, Ele morreu ou está vivo? Não sei, aí não tive mais notícias do Pedro. Espero que esteja bem. E substituí o Delpino e fiquei 6 anos na Lufthansa, trabalhando, representando a empresa no Brasil. Foi uma época muito boa, por exemplo, na época nós levamos para a Feira de Hannover 310 brasileiros. Vários grandes empresários mineiros ligados à FIENG, inclusive, estiveram conosco. Stefan Salege, o Machado, Olavo Machado. E era uma época de renovação muito grande. A Alemanha tem feiras muito boas de negócios. E os brasileiros foram para lá comprar bens de capital. Foi a época que nós abrimos o mercado da exportação de automóveis. Foi uma época muito interessante. E dentro da Lufthansa, você tinha que apresentar um plano de trabalho de crescimento. E esse plano, você tinha que escolher uma profissão. Eu não tinha um curso superior ainda. Ficou acertado que eu entraria para a área de comunicação social da empresa. A Lufthansa tinha uma dificuldade muito grande nessa questão na época E eu decidi, então, ir para a comunicação, acordado com a empresa. Em 95, anunciaram que o escritório ia ser fechado. Eu tive a oportunidade de ser transferido para a Alemanha ou para o Chile. Mas eu decidi continuar e fiquei aqui no Brasil. Me formei em jornalismo e comecei a trabalhar. Primeiramente na Rede Minas, no Tempo, escrevendo sobre aviões e veículos. Fui para a Globo num trainee, que a Globo tem seleção de novos no jornalismo. Já comecei com 32 anos, inclusive. E fiquei na Globo aqui, voltei para Salvador. Depois vim para a TV Alterosa. Fiquei 4 anos na TV Alterosa, um projeto muito, muito interessante. Eu pude desenvolver na TV Alterosa, nós ficamos 4 anos em primeiro lugar de audiência. Era a única emissora no Brasil, no horário do meio-dia, que ganhava de todas. Nós ficávamos em primeiro lugar. A maior audiência de uma reportagem mineira é minha, 22 pontos, nesse jornal da Alterosa. Quando é que foi esse período que você se enveredou pela comunicação e é a partir da comunicação que você começa na política? Eu comecei na comunicação em 2000. Para ser mais exato, em 97, quando eu comecei na Globo Minas e depois fui transferido. E saí para a TV Alterosa, voltei para Belo Horizonte em 99, 2000, e fui aos Estados Unidos também, tive um período fora como jornalista. Trabalhei lá pertinho de Nova York, na cidade chamada Cliffside Park, um jornal para brasileiros. E vim para a Record, fiquei 12 anos na Record e na Rádio Itatiaia. Saí em 2018, da Record o contrato encerrou em junho de 2018, já não haveria retorno mesmo. E a Itatiaia eu continuei. Foi quando eu fui eleito senador, num projeto de iniciar na política. Estou senador nesses últimos 3 anos. Está claríssimo. Eu queria só que você contasse para o telespectador qual foi a razão que fez você entrar na política. E a partir daí a gente vai começar pontualmente os assuntos que são relacionados aí a uma candidatura ao governo de Minas Gerais. Primeiro, eu não entendo a política como profissão. Eu tenho 35 anos em áreas profissionais muito distintas da política.
eu entendo a política como um momento, um serviço que toda pessoa pode prestar e que tem um fim. Eu, inclusive, sou a favor do fim da reeleição. Eu penso que nós temos que retornar ao Brasil na eleição presidencial para 5 anos, governadores 5 anos, prefeitos 5 anos, o legislativo no máximo 2 anos no mesmo cargo e a pessoa não pode mais se candidatar. Eu penso que a reeleição ela tem sido danosa em vários momentos na administração do Brasil e hoje percebo que a gente precisa fazer uma reforma política importante para aumentar a representatividade. Viana, Sim. A reforma política, ela é falada desde o Juscelino Kubitschek. Sim. E não vai fazer porque o Congresso não vai fazer. Da mesma forma que eu digo e afirmo, a reeleição não acaba. A reeleição pode acabar, mas como? Porque o parlamento é quem vai votar. Eu sei, mas acontece quem chega lá quer continuar. Mas hoje há uma discussão muito intensa no parlamento sobre a questão da reeleição. Agora, a reforma política, o grande problema, pessoal, é que os partidos só votam leis para se proteger. Exatamente. Só que a população tem dado recados muito claros de que não aceita a imposição. Desde 2013, o eleitor brasileiro está muito insatisfeito com a política e tem dado respostas, inclusive, antagônicas, né? Nós saímos de uma esquerda mais radical da ex-presidente Dilma e caímos numa direita mais radical com o presidente da República. Isso é uma resposta do eleitor insatisfeito com a imposição de pautas. Na questão do parlamento, a minha eleição para o Senado, eu considero uma eleição de um voto de tentativa de renovação. Falar, olha, eu quero renovar, não quero os políticos que estão aí. É como hoje, se nós fizermos o cenário para o Senado mineiro hoje, que é uma vaga só, nós temos 2 nomes tradicionais da política que estão rejeitados no primeiro momento. A gente observa que as pesquisas não crescem. E um outsider que é deputado estadual, cujo perfil é completamente diferente da tradição política. E que tem aí já 17%, 20% de intenção de voto. Né? É uma possibilidade grande. Mas apoiado, inclusive, pelo Bolsonaro. A análise que nós temos que fazer é por que os partidos tradicionais estão cada vez mais perdendo espaço. Porque eles se fecharam da representação popular. Porque se tornaram, na maioria, partidos familiares. A pessoa tem o partido para eleger os grupos pequenos. Eu sou da opinião que se tivesse uma reforma política, tinha que ser, no Brasil, tinha que ter 3 partidos. Não mais do que isso. Ou candidaturas independentes, por exemplo. 3 partidos. A pessoa quer ser um candidato. Porque você não consegue ter 35 partidos, isso é um absurdo. Vai cair para 6. Nossa visão é de que nos próximos anos a gente tenha no máximo 6 partidos. Pequenos partidos vão se fundir e tornar-se apenas legendas. Então a minha experiência política hoje é diferente de como jornalista. Como jornalista eu via a política por fora. Hoje eu consigo viver a política principalmente como vice-líder do governo Bolsonaro. Carlos Viana, vamos começar então aos temas que a gente vai, obviamente, escutar, como é que você enxerga, como é que você acredita que pode ajudar na transformação positiva de cada uma dessas áreas. Minas Gerais é reconhecida pelo seu agronegócio, pela qualidade do agronegócio, café, leite, grão, de tudo quanto é formato que a gente tem aqui. Sem falar, obviamente, em tudo quanto é outros setores de frango, porco, cada uma das áreas que existem no agronegócio, Minas Gerais é diferenciada. E algumas ela é referência por completo. Como é que então você enxerga o avanço, a melhoria desse setor, que querendo ou não já é reconhecido, para Minas Gerais? Como é que é a realidade atual? Como é que você enxerga para frente? Bem, primeiro nós temos que fazer uma análise de Minas Gerais nas 12 macro-regiões em que o Estado pode ser dividido de uma maneira mais rápida e uma leitura mais profunda. Você tem 70% da exportação brasileira que vem do agronegócio e Minas é parte e perdeu, inclusive, uma porção importante nos últimos anos de participação no crescimento nacional do agronegócio. A gente pode falar disso, por que isso aconteceu em Minas. Mas a gente tem que falar também, Gustavo, em 70% da comida que veio para a nossa mesa, que é a agricultura familiar.
Então, Minas tem grandes setores de produção do agro, Triângulo Mineiro, Noroeste, agora o Norte, que se torna também a nova fronteira agrícola, precisa de projetos de desenvolvimento. Mas a gente tem no restante do estado setores do agronegócio familiar que são fundamentais e que escapam muitas vezes da análise dos demais. Porque o agronegócio da soja, do gado, eles precisam que o Estado não atrapalhe. Por exemplo, vamos chegar lá no Noroeste, na região de Patrocínio. Você chega lá, tem 200 e tantos pivôs parados porque a CEMIG não leva energia elétrica. Você não consegue ampliar a produção. Você chega no Norte, em cidades que eu conheço, como São João da Ponte. Você tem lá produção de gado de altíssima qualidade, do Angus. As empresas querem montar o abate e a exportação de carne a partir do norte de Minas. Não consegue por quê? Não tem energia elétrica. Então, a questão do agronegócio hoje passa por uma leitura de toda Minas Gerais e como fazer. No Triângulo, nós precisamos de novas estradas para escoamento vicinal e ferrovias. Resolvemos isso agora com o marco que nós criamos e que eu votei e trabalhei nele. O Triângulo vai ganhar 2 novas ferrovias, um ramal ligando Uberlândia a Chaveslândia e o acesso à ferrovia Norte-Sul. Isso já está autorizado e já há os investidores. A ferrovia Centro-Atlântica, que ganhou agora a concessão por mais 20 anos, vai fazer um ramal entre Unai e Pirapora. Então nós teremos daquela parte de Minas, de Unai para o Alto Paranaíba e o Noroeste, também um escoamento para produção muito mais rápido. Então a questão ali é infraestrutura. As licenças mais rápidas, porque eles estão bravos com a Secretaria de Meio Ambiente, que não atende. A questão hoje, por exemplo, um fazendeiro não pode fazer uma barragem para segurar a água da chuva. É um absurdo, tem que ficar dependendo da retirada de água e não tem autorização. A transposição do São Francisco, por exemplo, que é uma obra que está sendo muito alardeada, tirou da gente 100 mil hectares de irrigação do Jaíba, porque a água vem do São Francisco e não consegue mais as licenças para isso. Então, nós não podemos atrapalhar essa parte do agronegócio, mas a gente tem que pensar em agricultura familiar. Vou dar um exemplo. Bocaiúva, região de municípios que estavam se tornando deserto. A população cortava a mata para fazer carvão. Estava virando uma miséria absurda. Eu desenvolvi um projeto com a Codevasf, onde nós treinamos as famílias para replantio, recuperação, treinamento para apicultura, cedemos para eles tecnologia, roupa, colmeias, construímos com 2,5 milhões um centro de beneficiamento do mel, fica em Bocaiúva e em cooperativa, PC. Cada família recebe R$ 2.100. São 650 famílias num projeto piloto de exportação do mel. O mel vai para a Alemanha e para os Estados Unidos. É um caso de sucesso, de preservação do meio ambiente e geração de renda fora da industrialização. Sim. E de um agronegócio que em Minas, canastra, construímos lá. Tem a farinha também lá, né? Tem farinha, mas ainda muito incipiente, ainda não profissional. São Roque de Minas é um outro exemplo. Queijo da canastra, um dos melhores do mundo. Só que a peça de queijo antes valia 10, 15 reais, que no passado. Construímos lá a chamada Casa do Mestre Queijeiro. É um centro de pesquisas com a IPAMIG, com a Emater, onde os queijeiros têm treinamento, os filhos aprendem e mantêm a cultura, onde nós pesquisamos o leite, a água, melhoramento genético para o gado. As peças dos queijos hoje valem de 80 a 100 reais. Então uma família, quer dizer, nós estamos pagando mais caro, mas ajudamos. Uma família que tem, às vezes, 30 hectares de terra, uma quantidade pequena de gado leiteiro, chega a tirar R$1.000 por dia. Sim. Esse modelo ele é muito comum na Europa, na França. Você tem as regiões industrializadas, onde você tem distritos industriais, energia elétrica, estradas, centro de logística. Mas no restante de Minas Gerais, a gente precisa pensar em arranjos produtivos. É isso que eu tenho feito como senador. Eu tenho apoiado as várias regiões a desenvolverem a sua vocação. Para pequenos produtores. Pequenos produtores. O Jequitinhonha tem um queijo delicioso, que é também artesanal. Nós vamos construir na cidade chamada Salto da Divisa, assim que nós asfaltarmos a BR-367 de Almenara até a 101, que vai ser asfaltada com recurso meu, 75 milhões que estão lá, 2 batalhões do Exército.
estão de residência e vão fazer a obra no Jequitinhonha. Uma obra de Juscelino Kubitschek. Ele abriu a rodovia de Diamantina até a 101 e ela é de terra até hoje, de Almenara para cima. Assim que a gente asfaltar, nós vamos construir uma casa do queijo do Jequitinhonha e vamos dar tecnologia, assistência técnica para a gente resolver o problema do Jequitinhonha. E fruticultura, que é outro assunto que o Jequitinhonha tem uma vocação impressionante e que não foi desenvolvida. A gente ouve, fica muito bacana, né, aquela poesia do vale, né, o vale, a pobreza do vale. O Vale do Jequitinhonha é um vale de oportunidades que o Estado nunca se atentou a resolver. É muita coisa para a gente falar. Minas Gerais realmente é uma diversidade e um tamanho sem fim. Sim. Nós temos aqui 853 municípios, muitas regiões diversas. A gente fala que é uma mistura do Brasil pelas ligações que a gente tem. Verdade. Parece que são 12 estados, 9 estados que se conectam com Minas Gerais, dando essa diversidade geral. Nós temos 5 minutos para falar sobre saúde, então você fica à vontade para detalhar a sua visão sobre a saúde do Estado e, na sequência, infraestrutura. A gente encerra esse bloco e passa para o seguinte. Olha, eu visitei já perto de 450 municípios. Conheço todas as regiões e atendo hoje, socorro mesmo, 58 hospitais filantrópicos que estavam à beira da falência. No Covid, nós tiramos esses hospitais da falência absurda. Os prefeitos pediam socorro no gabinete porque a Secretaria de Estado de Saúde não conseguia responder e não dava conta do que estava acontecendo. Minas recebeu 5 bilhões de reais para uma catástrofe e só usou metade. O resto do dinheiro ficou no caixa do governo. Hoje nós temos quase 300 hospitais filantrópicos e santas casas. O problema não é dinheiro, Gustavo. O problema é a gestão desse dinheiro. Nós temos cidades em Minas que ficam os hospitais a 50 quilômetros um do outro, fazendo o mesmo serviço, redundância. Minas Gerais foi o primeiro estado no Brasil a criar os chamados consórcios de saúde, que é uma das ferramentas mais importantes na gestão, onde você tem as prefeituras trabalhando em conjunto e os hospitais com especialidades. Nós temos 11 hospitais regionais que estão parados, quase 2.500 leitos. O Estado sozinho não dá conta de resolver. Isso aí, o que se queria fazer? Pegar o dinheiro da Vale, da reparação, terminar os hospitais e entregar para a iniciativa privada. Ora, aí é muito fácil. Pegar o dinheiro público e entregar para os outros, e eles que construem, então, os hospitais que terminem. Né? Essa história de entregar o patrimônio público em Minas Gerais a preços irrisórios é uma grande crítica que eu faço ao Partido Novo. Esse Partido Novo que está em Minas hoje é um partido de milionários paulistas cuja principal função e objetivo é vender o patrimônio a pouco mais de nada. Vê o aeroporto da Pampulha, 12 milhões, um dos melhores aeroportos do Brasil, pagar em 20 e tantos anos. A assessora que fez esse trabalho virou diretora da Bolsa de Valores. Não podemos permitir isso não, mas na gestão, qual é a minha ideia? Os 11 hospitais. O SUS é tripartite. O governo federal financia, o Estado gerencia e as prefeituras executam. É assim que funciona o SUS. O MEC precisa de hospitais e escola para as universidades. Reforça o entendimento do SUS aí, como é que é? O SUS, ele é tripartite. O governo federal financia, o Estado gerencia e as prefeituras executam. É assim que funciona o SUS. O MEC tem 58 hospitais e escola no Brasil. Precisa construir mais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que é que nós não podemos... É o mesmo dinheiro do contribuinte brasileiro. Pegar um hospital regional e não transformá-lo em hospital-escola. Eu já conversei isso várias vezes. O ex-ministro da Educação, tínhamos um projeto avançado nessa área, em pegarmos os hospitais em Minas. Valadares, por exemplo. Valadares tem uma universidade federal, um campus avançado da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem um curso de medicina. Eles precisam de um local de treinamento. O hospital regional está parado. A Prefeitura de Valadares gasta 15 milhões de reais com o pronto-socorro. Por que é que nós não podemos unificar? Essa é a minha ideia para os hospitais regionais. As prefeituras se juntarem no consórcio, o MEC, onde for possível, nós entramos com a universidade para que esses hospitais funcionem como centro de pesquisa, inclusive, e treinamento, e o governo de Minas Gerais fazendo o financiamento da parte que lhe cabe. Uma reorganização das áreas de saúde no Estado, que hoje está uma bagunça. Infraestrutura? Mais uma vez, a gente precisa olhar Minas Gerais com um olhar diferente.
Você tem o sul de Minas Gerais que precisa de ampliação e duplicação de estradas. Por exemplo, Ouro Fino vai até Pouso Alegre, de Pouso Alegre atravessa Itajubá, vai até a divisa com São Paulo, do outro lado, São José dos Campos. Essas estradas precisam ser duplicadas. Essa é uma necessidade urgente. Recentemente eu fui a Araxá. Sim. De carro, realmente tem que mudar. O que está ali, o movimento que tem, e não tem nada, não se fez nada. Até agora não fez nada. A 262 virou um problema, porque a 262 foi concessionada na época da ex-presidente Dilma. Os planos de pensão dos servidores públicos federais foram usados para capitalizar aquelas empresas todas da Lava Jato, e o projeto deu errado. A 040 devolveu. Não houve questionamento jurídico. Vai haver uma nova concessão, inclusive Rio, Belo Horizonte, Brasília. Mas a 262 a empresa litigou. Então a gente não conseguiu tirar a duplicação do papel depois de Nova Serrana, porque a empresa está na justiça cobrando uma indenização que não é devida. A gente paga o pedágio por ela. Então aqui nós precisamos pensar as regiões do estado que tem que ter duplicação. Daqui a Governador Valadares, por exemplo, a 381. Ela tem que ser duplicada. 65 quilômetros nós já fizemos. Quem fez foi o governo Bolsonaro, com meu pedido e atendimento do ministro Tarcísio. Mais 20 quilômetros que estão sendo feitos lá em Jaguaraçu. Nós vamos entregar 85 quilômetros para a 381. Mas ela tem que ser concessionada. Outras regiões do estado, você precisa cuidar da malha. O Jequitinhonha, por exemplo, nós temos que asfaltar a 367 até o sul da Bahia. As outras estradas vicinais são pequenas estradas de asfalto, que no passado nós tivemos um grande programa que parou. Então a infraestrutura, ela não pode ser pensada igual para todo o estado. Nós temos que pensar onde nós temos que agir com mais rapidez em conjunto com o governo federal. Porque o presidente Bolsonaro colocou à disposição os ministérios para que Minas pudesse resolver seus problemas. Então, Minas não foi lá resolver. Falta ação. Faltou ação. Você pega o seguinte, essa aqui é 381 que vai para Ipatinga, né? Sim. É um horror. Há pouco tempo eu fui ao Tauá e vi o que tem de obra que foi feita e parou. Nós perdemos 250 milhões de um projeto mal feito da 381. Dinheiro público jogado fora. Exatamente. Agora, ali, o ano passado, queríamos ter concessionado a 381. Veio o Covid, os investimentos todos pararam, uma inflação de 10,5% que acabou com o projeto. É um projeto de 11 bilhões, é caro. O modelo de duplicação das duas, então, teve que ser desfeito. Hoje nós temos o modelo que vai ser leiloado até o final do ano, eu espero, até Governador Valadares. Mas o problema não é a obra. O problema são 12 mil famílias que nós temos de acolher, que a legislação determina na saída de Belo Horizonte. Vila da Luz, aquela região toda ali, que aquelas pessoas, naturalmente, você não pode julgá-las para fora, a lei garante uma série de direitos. Esse é o gargalo da BR-381. Duas realidades bem objetivas que a gente fica falando e escutando o tempo inteiro. Sim. Eu queria que até você sintonizasse quem está nos escutando, qual é a responsabilidade e um peso do governador sobre a questão do metrô em Belo Horizonte e sobre a questão do modal ferrovia. Como é que você entende isso para Minas Gerais e para o Brasil? Bem, primeiro, um governador precisa estar em consonância o tempo todo com o presidente da República. Porque o governo federal, a União, é que tem os recursos para poder atender os projetos. Eu como senador, o presidente Jair Bolsonaro, nós colocamos à disposição de Minas Gerais diversas possibilidades. Minas Gerais não respondeu. Na área da saúde foi um desastre, um problema gravíssimo. Na área das rodovias, nenhum projeto de construção. Minas Gerais não fez 1 quilômetro de asfalto nesses 3 anos, nenhum quilômetro de asfalto. Temos 6 mil quilômetros de rodovias estaduais em situação precária que não foram cuidadas e que agora se fala muito e por aí vai. Então, na questão das ferrovias, o Estado de Minas pode hoje, por lei, o marco já permite, autorizar. Antes a gente concessionava, criava-se um projeto, fazia uma licitação. Hoje não. O empresário quer construir, como vamos ter, por exemplo, um ramal ferroviário de Conceição do Mato Dentro até a região de Itabira, para exportação de minério. O governo pode dar autorização com facilidade, ele pode construir.
faz as licenças, constrói a ferrovia. Muito mais simples em relação a isso. Com relação às rodovias, a mesma coisa. O projeto de um governo tem que buscar do governo federal resolver os problemas das rodovias, até concessionar. O governo, na época do Itamar Franco, entregou para Minas Gerais diversas rodovias. O Itamar que não cuidou. Hoje você tem rodovias em Minas que são a gente chama de LMGs, que são do governo federal, no estado o dinheiro vem, mas o asfalto não vai. É uma situação calamitosa. O metrô. Metrô, Paulo César, você que já viajou muito também, metrô no mundo todo não dá lucro. Metrô, na Alemanha, por exemplo, o transporte público é subsidiado com a CID deles. Uma pequena contribuição na gasolina que a Alemanha cobra e subsidia o transporte público para incentivar, inclusive, as pessoas a andarem de metrô. Se o metrô de Belo Horizonte desse lucro, ele já estava vendido há muito tempo. Esse pessoal do Novo já teria vendido ele. Mas como o metrô não dá lucro, o que aconteceu? O governo de Minas lavou as mãos. 2019... Mas aí você vê o seguinte, o metrô de Belo Horizonte, que acho que tem 20 anos que estão se falando aí. 30, né? anos que ele começou. Que ele começou. Se você vai a outras capitais brasileiras, tem metrô funcionando. Salvador fez em 12 anos o metrô. Mas por que é isso? É falta de ação política? Falta de ação política. Por quê? Nesse ponto, quem está nos assistindo, o Senado tem uma importância muito grande, Gustavo. Só que o Senado em Minas sempre foi um brinde. Um empresário que financiava a campanha de um político, né? O suplente é sempre assim, um milionário. Um milionário que tem dono de empresa de ônibus, ele vai querer metrô? É só raciocinar. Pensa sobre isso. O outro que a questão dele era clube de futebol. Eu não. Eu cheguei lá para que Minas tenha um espaço respeitado. E virei vice-líder do governo, então não tem um projeto sobre Minas Gerais que não passe pelo meu gabinete. Nenhum projeto. Então o metrô, nós pegamos o metrô para resolver o problema. Dei a cara a tapa. Eu fui o único político que falou de metrô. E olha que eu fui criticado. 2019, Minas Gerais não respondeu aos pedidos de reunião com o Ministério da Infraestrutura e o Desenvolvimento. Porque a CBTU é do Ministério do Desenvolvimento e a solução dos trilhos da infraestrutura. São dois ministérios. 2020 veio o Covid, nenhuma reunião de Minas para resolver metrô. 2021, ano passado, para resolver o problema, nós fizemos um estudo sobre a CBTU Minas. O metrô de Belo Horizonte dá 240 milhões de prejuízo mês. Com esse resultado, nós fomos ao ministro Paulo Guedes e falamos: ministro Paulo Guedes, para privatizar, nós precisamos de um aporte de capital. Ninguém vai pegar um metrô que dá esse prejuízo. Foi o único projeto de lei do orçamento para trilhos urbanos, foi o nosso em Minas Gerais. Eu consegui a autorização do presidente Jair Bolsonaro de 2,8 bilhões de reais. Esse dinheiro está no BNDES parado. Aí o governo de Minas, quando recebeu a informação, aceitou colocar 400 milhões do acordo da Vale. Foi a primeira reunião, o ano passado, para resolver a questão do metrô. E agora foi entregue ao governo de Minas a Metrominas, que conseguiu no TCU o modelo de privatização, foi aprovado semana passada, inclusive, e vai colocar o metrô para a privatização. Esses 2,8 bilhões que já estão reservados, que eu consegui, porque todo mundo agora vai tirar o chapéu do metrô, né? O metrô, quem conseguiu esse dinheiro fui eu. Esse dinheiro prevê a construção da linha 2 Calafate Barreiro até o ano de 2028. Prevê a melhoria dos trilhos e eu, governador, vou fazer essa privatização com metas. Levar o metrô até Ribeirão das Neves, que é plenamente possível. Bem, queria agradecer, vamos finalizar esse bloco aqui agora. A gente falou de 3 pilares: agronegócio, saúde e infraestrutura. No próximo a gente volta falando de geração de empregos, drogas e mulher. Agradeço a você que está nos assistindo e peço alguns poucos segundos para a gente fazer o comercial e voltar com o especial eleições aqui no canal Viver Brasil. PCO e o nosso candidato Carlos Viana.